Olá, meus aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, darmos início ao mesmo, peço para vocês que ainda não são inscritos que se inscrevam no canal. Deixem aquele like para fortalecer e compartilhe com os seus amigos e também em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho das notificações. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal, assim que o mesmo chegar no YouTube. Bem, recados dados, vamos ao vídeo, vamos às histórias. Hoje mataremos a saudade de duas histórias contadas por mim há mais de 2 anos atrás. Até eu me surpreendi com a diferença da voz e também da narração. Bom, já falei demais. Vamos lá matar a saudade então? História, conto ou relato, vocês decidem se acreditam ou não. A história de hoje é Três lobisomens de sina me salvaram de um lobisomem de pacto. Gente, o relato é bem longo. Meu nome é Andressa, tenho 45 anos e hoje vou contar como comecei a acreditar em lobisomens. Sim, acreditar em lobisomens, pois eu não acreditava em nada que era sobrenatural. Pois cresci na cidade grande e quando os mais velhos falavam algo a respeito, eu ria e os ridicularizavam. Mal eu sabia o que estava por vir em meus caminhos e mudar totalmente a minha vida. Há 26 anos atrás, eu morava em São Paulo com minha mãe e já trabalhava duro durante o dia para ajudá-la e estudava à noite, pois a nossa vida não era nada fácil. Meu pai tinha nos abandonado quando eu ainda era muito pequena e minha mãe teve que me criar sozinha, fazendo faxinas e até capinando alguns terrenos. Quando fiz 15 anos, já comecei a fazer alguns biquinhos para ajudá-la. E assim foi até eu completar meus 18 anos e conseguir um emprego registrado. E assim, minha mãe então pôde diminuir um pouco aquele ritmo tão corrido que ela tinha. Então, voltando ao relato, eu tinha 19 anos, trabalhava de dia e estudava à noite. E sempre que eu vinha da escola, um amigo do trabalho que tinha começado a trabalhar comigo há mais ou menos 2 meses, Ricardo, sempre aparecia para me acompanhar até em casa. Eu dizia que não precisava, mas ele insistia em aparecer todos os dias para me acompanhar. E não era só isso não. No trabalho, ele também era assim. E isso estava me sufocando. Ricardo era um rapaz lindo. Não entendo por que ele não namorava. Porque ele não tinha uma vida própria. Quando eu o conheci, até senti interesse por ele, mas vendo na convivência quanto ele era possessivo como amigo, imagina se eu ficasse com ele, ele faria da minha vida um inferno. Então fiquei na amizade mesmo. A gota d'água foi quando eu fiz um amigo na escola, no curso que eu fazia à noite. E começamos a ficar próximos e ele me pediu em namoro. Avisei Ricardo que eu achava que estava gostando de um menino da escola. Contei para ele com jeitinho, pois eu o considerava muito, afinal, ele era meu amigo.
e teria que entender que eu ia começar a namorar e que ele não poderia mais ficar o tempo todo grudado em mim. Seria bom para ele também, porque ele ia ter a vida dele, ia poder viver. Ele nem deixou eu terminar de falar. Ricardo começou a gritar, me sacudir e a me ofender, usando palavras de baixo calão. Nunca dei liberdade para ele fazer isso, nem esperança para ele. Tentei explicar que nossa amizade continuaria, eu só não estaria mais tanto tempo disponível. Mas de nada adiantou minhas explicações. Ele disse que me amava e que eu o tinha traído de maneira baixa e cruel. Olha, me pegou pelos braços, me sacudiu com muita força e me jogou no chão. E saiu bufando que nem um boi bravo. Cheguei em casa aquela noite aos prantos. Minha mãe veio ao meu encontro, me abraçou, mas logo surtou quando viu meus braços todos roxos onde ele tinha segurado e o galo na minha cabeça que eu bati na parede quando ele me jogou no chão. Ela disse para eu aproveitar esse desentendimento e me afastar de vez de Ricardo, porque ele era uma pessoa tóxica. No dia seguinte, Ricardo não apareceu no trabalho. Mandou avisar que estava indisposto. Eu fiquei aliviada em não ter que vê-lo depois do ocorrido, e sem contar que foi meu primeiro dia em tempo sem ele me sufocando. Quando cheguei em casa, minha mãe já estava me esperando com o café prontinho e me perguntou como tinha sido o meu dia. Eu lhe disse que tinha sido um dia leve, pois Ricardo não tinha ido trabalhar. Ela, então, sorriu para mim e disse: melhor assim, né? Tomei um banho, depois me arrumei, tomei mais um café, sou viciada em café. E peguei meu material para ir para a escola. Quando eu estava saindo na porta, minha mãe me chamou de volta. Me deu um abraço bem forte e disse que me amava muito. Eu até brinquei com ela: mãe, estou indo só para a escola, não vou viajar para outro país, não. Então, sorrimos, nos despedimos e eu fui para a escola, toda saltitante. Quando cheguei na escola, estava um tumulto, um monte de carros de polícia e faixas de isolamento por todos os lados. E a diretora no portão dispensando todos os alunos que chegavam. Perguntei o que estava acontecendo para o inspetor de alunos. Aí ele me disse: você não assistiu o jornal de hoje, não é mesmo? Eu disse: não, mas o que aconteceu? Então ele me contou que de manhãzinha, quando chegaram para trabalhar, encontraram um aluno todo despedaçado na quadra de tênis da escola. Parecia que um animal bem grande tinha matado o pobre e a cabeça estava a mais de 2 metros do corpo e parecia ter sido arrancada por algo bem forte, pois tinha partes do começo da coluna espinhal presa nela. Braços jogados para um lado, pernas para o outro e o tronco todo rasgado. E parece que os órgãos do pobre foram comidos e depois vomitados ao lado do corpo. Bizarro demais! Eu fiquei horrorizada com tudo que ele me contou, principalmente quando ele me disse quem era o aluno. O jovem que tinha sido assassinado brutalmente daquela maneira cruel era o mesmo que eu ia começar a namorar. Corri para casa com o meu peito explodindo de dor e desespero. Só queria minha mãe naquele momento para me confortar. Quando estava chegando em casa, vi que ela estava rodeada de vizinhos e curiosos que eu nunca tinha visto em toda a minha vida.
Já me assustei, joguei meus cadernos no chão, fui empurrando todo mundo e entrei na minha casa. E o que vi me destruiu completamente. Acabou de me arrebentar por dentro. Minha mãe estava sobre uma enorme poça de sangue, com a garganta rasgada e o corpo todo mutilado. Eu quis morrer naquela hora. Eu gritava, eu chorava. Olha, nem que eu viva 1000 anos, esquecerei a sensação e a dor e o desespero que passei naquele momento. Um vizinho disse que ouviu grunhidos e gritos da minha mãe. E quando ele olhou pela janela da casa dele, viu um cão enorme de olhos vermelhos arrebentando as janelas e saindo correndo e sumindo na escuridão da noite. Logo chegou a polícia, bombeiro, um monte de carro. Me lembro desse vizinho. Aliás, a última coisa que eu me lembro é desse vizinho me levando para casa dele. Não sei o que me deram, mas eu apaguei. Só acordei no outro dia com a minha avó me chamando e me abraçando. Choramos muito tempo juntas, abraçadas. Mas senti que minha avó, mesmo estando destroçada por dentro, se mantinha forte, tentando me ajudar. Ela tinha vindo lá dos confins do Paraná para me ajudar com a burocracia da morte de minha mãe, pois ela sabia que eu não tinha condições para mexer com aquilo, a liberação do corpo, essas coisas. Eu estava no hospital com a minha avó, pois ela tinha ido lá levar uns documentos que faltava para poder retirar o corpo da minha mãe do necrotério e transferir para o Paraná, pois ela queria enterrá-la junto com a família. Então, não sei como o Ricardo descobriu que eu estava lá. Ele apareceu do nada, me abraçou e disse que eu não estava sozinha, que ele sempre estaria ali para mim. Minha avó ficou de longe, só de longe, observando e pediu para uma enfermeira ir lá me chamar. E em nenhum momento ela deixou que Ricardo a visse. Ela me disse para dar um jeito de descartar Ricardo sem irritá-lo, que depois ela me explicaria. E assim eu fiz, né? Com o corpo de minha mãe liberado, minha avó disse para que eu pedisse as contas em segredo na empresa onde eu trabalhava e também pegasse meu histórico na escola para que fôssemos embora de vez. Ela não queria mais eu em São Paulo, pois ela sabia, ela sentia que minha vida estava em perigo. Eu não entendia o que ela dizia. Aí então ela me explicou. Ela disse que era Ricardo que tinha matado minha mãe e também o meu amigo. Eu tentei explicar que o que tinha matado eles era um animal selvagem, não uma pessoa. Aí ela me explicou que tem pessoas que viram bicho. E aí eu juntei os acontecimentos, né? E concluí que ela podia estar certa. Ela também disse que o melhor era eu ir embora com ela o mais rápido possível, sim, pois não teríamos como provar que era Ricardo e não tinha como matar aquele bicho sozinha e sem escaparmos da cadeia. Então, fiz tudo como minha avó disse e naquela tarde mesmo, sem se despedir de ninguém, fomos embora para o Paraná. Minha avó trabalhava e morava na mesma fazenda desde menina e era muito amiga de seus patrões, seu Ariel e Dona Ana. Eles que pagaram tudo, nossa viagem, o velório, o enterro da minha mãe. Também conheci os trigêmeos, que eram netos dos patrões, a Calisto, o Samuel e o Samael. Eles gostavam muito da minha avó ali,
pois ela foi babá dos trigêmeos desde que eles nasceram, pois eles perderam a mãe no parto. Então, eles a respeitavam e amavam muito, como se minha avó fosse uma mãe para eles. E a pedido dela, eles estavam sempre perto de mim, pois agora eu também não tinha mãe como eles. Já tinham se passado 3 meses desde a morte de minha mãe e eu já estava trabalhando na fazenda ajudando minha avó. E à noite eu estava estudando em uma cidade bem próxima da fazenda onde eu morava com minha avó. Eu ia e vinha da escola de ônibus. O ônibus parava bem na porteira da fazenda, uns 300 metros da minha casa. E em uma noite, assim que desci do ônibus e abri a porteira para entrar, do nada ouvi uma voz me chamar. Era Ricardo. Ele me disse que eu não devia ter fugido dele, mas que ele me perdoaria se eu deixasse tudo e voltasse para São Paulo com ele. Eu disse que não podia voltar, que minha vida agora era ali com a minha avó. Ele ficou muito bravo e disse que minha vida era com ele, que se não fosse com ele, eu não teria vida alguma. Ele me puxou pelo braço e eu então gritei bem alto: "Me solta! Eu já disse que não vou com você!" Então ele me olhou furioso e seus olhos começaram a ficar vermelhos, vermelhos como sangue. Ele começou a babar e a grunhir, vi suas gengivas rasgando e sangue saindo da boca dele. Ele então começou a rolar no chão, seus ossos começaram a estralar como se todos se quebrassem ao mesmo tempo. Ele começou a uivar, a gritar e ao mesmo tempo o ar ficou impregnado com um horrível fedor de carniça. Saí correndo, não esperei para ver o que Ricardo ia se tornar. Corri, mas quando estava a uns 30 metros de chegar na minha casa, ele me alcançou, saltou na minha frente. Ricardo tinha se tornado um enorme cão com pelos ralos, pretos e olhos vermelhos. Ele me fitava com aqueles olhos faiscando de ódio. Ele ficava andando em volta de mim e ia se aproximando bem devagar, como um predador que brinca com sua presa. Eu chorava, eu gritava, eu implorava pela minha vida e ele continuava se aproximando. Quando do nada um outro enorme cão negro como ele saltou-se em cima dele. Só que esse outro não tinha olhos vermelhos, e sim amarelos e brilhantes. E logo chegaram mais 2 cães enormes, um negro e o outro branco, todos enormes, assim como a besta que Ricardo se tornou. Apenas o branco parecia ser um pouco menor. Corri para casa, enquanto aquelas criaturas se arrebentavam, lutavam entre si. Entrei e fechei a porta e vi que a minha avó estava assim em transe, rezando, acho que em latim, não sei ao certo. Fiquei olhando pela fresta da porta. Eu só queria que as outras feras despedaçassem Ricardo por todo o mal que ele tinha feito a mim e a minha família. O monstro de olhos vermelhos que outrora fora Ricardo era muito forte e ele estava levando a melhor. Achei que ele mataria os outros 3, pois ele os feria com muita crueldade. Mas em um descuido dele, o cão de pelos brancos saltou nas costas deles e lhe rasgou a garganta, enquanto os outros 2 destroçaram-lhe o resto do corpo. Era pedaço voando para tudo quanto é lado. Depois disso, os 3 enormes cães de olhos amarelos ficaram em pé como se fossem gente
e começaram a uivar para a lua. Depois correram mata dentro e sumiram no meio da neblina. Minha avó saiu daquele transe que ela estava, olhou para mim e disse: "Eu te falei, filha, que existem pessoas que viram bicho." E esse Ricardo era um lobisomem de pacto, a pior espécie que existe. Tive que rezar muito, com muita fé, para ele não matar os meus trigêmeos. Fiquei assustada, arregalei os olhos, olhei para minha avó tentando entender a situação. Mas a minha avó me tranquilizou dizendo que, diferente de Ricardo, Calisto, Samael e Samuel não tinha ódio nenhum no coração, que eles nasceram assim, não tinham culpa. Eles eram uma força da natureza que a gente só tinha que respeitar. No outro dia, antes mesmo do sol nascer, Samael e Calisto chegaram lá em casa. Estavam muito machucados, principalmente a Calisto, que mal parava em pé. Tinha cortes profundos por todo o corpo. Samuel e Samael, que estavam melhores um pouco, cavaram um buraco, jogaram o corpo despedaçado de Ricardo dentro, jogaram os pneus velhos por cima, jogaram querosene e tacaram fogo. Enquanto o fogo consumia o maldito, minha avó fazia curativos e costurava os ferimentos dos trigêmeos. Ela me disse que já estava acostumada a cuidar deles depois das transformações. Quase 26 anos se passaram desde esses acontecimentos. A minha avó, pobrezinha, já se foi desse mundo. Hoje, sou casada com Samael. Tenho um filho adolescente e agora amo muito e cuido desse bando de lupinos. E vou falar, sou muito feliz, mesmo tendo que morar nessa fazenda aqui nos confins do mundo. Meus aterrorizados, que história, hein? Vou dizer, gostei muito. E agora acabei de ver que macho abusivo já é ruim. Agora um macho abusivo, lobisomem de pacto, é 10.000 vezes pior, não é? Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa história, pois a opinião de vocês é muito importante para mim. Vamos ao relato de hoje. Como eu sempre digo, relato, conto ou história, vocês decidem se acreditam ou não. Eu, como sempre digo, acredito no sobrenatural, então não duvido de relato nenhum. E vou falar, tem uns que até mexem muito comigo. Vamos lá? O relato de hoje é Gritos de Dor e Lamentos na Floresta do Sul. Vamos lá? Olá, Angel! Hoje vou contar uma história que ouvi num acampamento de inverno que fiz com o meu pai e uns amigos dele, lá no interiorzão do Rio Grande do Sul. Na época, eu tinha 13 anos, mas apesar do tempo que se passou, nunca esqueci. Meu nome é William e sempre ouço relatos do seu canal, pois minha esposa é sua inscrita. O ano era 1995 e como meu pai era guarda florestal, eu sempre gostei de acampar com ele. E naquele ano não foi diferente. Ele foi convidado para acampar durante uma semana em uma reserva florestal que tinha ou ainda tem lá para aquelas bandas. Sempre depois das atividades do dia, nós nos sentávamos ao redor da fogueira, comia pinhão, carne assada e tomávamos chimarrão. Às vezes se tocava gaita, mas a melhor parte era os casos que eram contados em volta da fogueira.
Em uma dessas noites, em meio a vários casos contados, um me chamou particularmente a atenção. Um guarda florestal, que era daquela região, como ele já tinha certa idade e já era aposentado, só que ainda ele era muito ativo. Então, ele sempre fazia um bico como instrutor, ajudando o filho dele nos acampamentos que eram feitos naquela reserva florestal, para se certificar que ninguém fizesse dano nenhum à natureza. O lema deles era: daqui leve apenas lembranças e deixe apenas pegadas. Bom, voltamos àquela noite. Ele se sentou no meio de todos nós e disse: se vocês escutarem choros de bebês ou gritos desesperados de mulheres, não se assustem. São apenas fantasmas da região. Nós todos olhamos para ele, assustados, né? E assim ele começou a contar o caso, que ele jura que aconteceu com ele mesmo, e ali naquela mesma região. Agora vou contar exatamente como ele nos contou. Vou usar as palavras dele, ou seja, vou contar como se fosse ele relatando a sua história. Aí ele começou. Quando eu era um menino, mais ou menos da sua idade, ele falou apontando o dedo para mim. Por aqui, em uma casa, no meio da reserva, morava um velho senhor, muito atormentado. Pois, todas as vezes que ele resolvia se casar, bastava que a mulher dele engravidasse, e assim que o bebê nascia, antes da criança fazer 7 dias, algo levava o bebê embora. Ou seja, o bebê desaparecia e sua esposa cometia suicídio. E isso aconteceu 1, 2, 3 vezes, até que o homem, enlouquecido, pegou a arma, atirou na cabeça, tirando sua própria vida. Já quando eu era um jovem de uns 20 anos, outro homem recém-casado se mudou para a mesma casa. O pobre não sabia da história e o mesmo aconteceu com ele. Sua jovem esposa deu à luz a um menino, mas antes da criança completar 7 dias, a criança desapareceu e a mãe se suicidou, cortando profundamente os pulsos. O homem enlouquecido desapareceu, deixando a casa com o seu irmão. Aí eu mesmo me casei e estava muito feliz com minha esposa. E logo as coisas começaram a desabar sobre minha cabeça. Perdi meu emprego e já não estava mais conseguindo pagar o aluguel de minha casa. Então, eu e minha esposa fomos despejados. Resumo: acabamos tendo como única opção de moradia a casa que todos diziam ser amaldiçoada. O irmão do último dono tinha ficado responsável por ela e disse que eu poderia morar lá sem pagar aluguel, desde que cuidasse da casa e do quintal. Antes de ir morar lá, eu e minha esposa fizemos um pacto de que, enquanto nós estivéssemos morando lá, não teríamos filhos e assim estaríamos seguros. Os primeiros dias, tudo corria normalmente,
Mas depois de algumas semanas, começamos a ouvir gritos horríveis de mulher vindo da floresta. E conforme os dias se passavam, ouvia-se também choro de bebês e risadas sinistras ecoando pela mata e entre as árvores. Nós trancávamos tudo e ficávamos quietinhos dentro de casa até os barulhos cessarem. Os dias foram passando e as coisas começaram a piorar. Nada de eu conseguir um trabalho para sair daquele lugar, mas ficar ali já estava ficando insustentável. Em um certo dia, como qualquer outro, uma mulher bateu palmas e saímos atender. Era uma senhora de uns 50 anos, mas ainda era muito bonita. Ela usava saias rodadas e um monte de pulseira, unhas vermelhas. Mas era isso, ela tinha uns 50 anos mais ou menos. Quando atendemos, ela disse que era uma cigana viajante e que precisava comer e estava também muito cansada. Perguntou se podia passar uns 2 ou 3 dias conosco para descansar. E depois ela seguiria a viagem. Dissemos a ela que sim, mas que não teríamos muito a oferecer, pois como eu estava desempregado, lá em casa só tinha farinha de milho e algumas coisinhas como feijão gandu que tinha os pés no quintal e alguns legumes e verduras que eu mesmo plantava. E mistura era só quando eu conseguia pescar ou caçar alguma coisa. Ela sorriu e disse: "Não tem frescura não, meu filho. Eu só quero um lugar para descansar e qualquer coisa que sacie a minha fome, serei eternamente grata." Ela também se apresentou e disse que se chamava Sara. Ela comeu um virado que tinha lá de feijão gandu e farinha de milho. Logo esticou uma esteira de bambu na nossa sala e dormiu. Naquela noite que ela dormiu em casa, não se ouviu nenhum som vindo da floresta e todos nós dormimos muito bem aquela noite. Quando acordamos, tinha um cheiro maravilhoso vindo da cozinha. Aquela mulher tinha trazido em meio suas bugigangas pó de café. E já se faziam dias que eu e minha esposa não víamos café em nossa frente. Ela também estava temperando 2 patos selvagens que ela tinha batido. Ela nos disse que eles estavam morgando lá pelo quintal e ela os matou para fazer para nós. Ela também pediu desculpas por mexer nas nossas coisas sem a nossa permissão. Nem ligamos. Tomamos o café da manhã com boca doce e felizes da vida. Aquela mulher, a Sara, tinha nos trazido sorte. Ela ficou uma semana conosco e durante essa semana todinha não nos faltou nada, até conseguir emprego como guarda florestal. E não se ouvia nenhum barulho vindo da floresta. Mas logo chegou o dia de Sara partir. Ficamos muito tristes e com muito medo de todo aquele tormento voltar assim que ela se fosse. Ela se despediu de nós e disse: "Não tenha medo de morar aqui. Os gritos e choro da floresta não podem lhe fazer mal." Ela então enfiou a mão no meio das suas bugigangas da sacola, uma sacola enorme que posso dizer de viagem, e tirou 3 patuás.
sendo 2 de tamanho normal, assim, de 3 centímetros, e um bem pequenininho. Sabe aquele saquinho costurado com erva dentro? Então, um bem pequenininho. E disse: usem sempre. Minha esposa então arregalou os olhos e disse: mas são 3, nós somos apenas 2. Ela disse: o patuá pequenino é para o seu filho Vladimir, que já faz 3 meses que está a caminho. Mas tenham fé, não precisam ter medo nem sair da casa, só não percam a fé. Esses patuás garantirá a proteção de todos. Terminando essas palavras, Sara pegou suas bugigangas e partiu. Desapareceu na floresta. A gravidez de minha esposa foi tranquila e nós já tínhamos nos acostumado com os gritos de lamento e choro de bebês que de vez em quando vinha da mata. Não tínhamos mais medo. Um dia, quando cheguei do trabalho, minha esposa tinha dado à luz sozinha em casa e tudo tinha corrido bem. Era um menino muito forte e bonito. Quando meu filho estava para fazer 7 dias, uma jovem muito linda bateu em nossa porta pedindo um copo com água, pois estava com muita sede. Também disse se podia entrar para tomar a água lá dentro e descansar um pouco. Mas assim que a moça entrou, minha mulher arregalou os olhos e começou a gritar: monstro! Monstro! Instintivamente, corri para perto de minha esposa. Eu a abracei para acalmá-la. Ela então colocou o patuá que Sara tinha dado para mim no meu bolso da camisa, pois eu quase nunca o usava, apesar de minha mulher insistir. Quando me virei, aquela linda moça tinha virado a criatura mais horrenda que já vi em toda a minha vida. Parecia um corpo seco, com a pele grudada em seus ossos. Era alta, era unhuda, ou seja, tinha unhas enormes, como garras, e sujas, horríveis. Tinha também horríveis olhos vermelhos como sangue. E os dentes eram horríveis, eram muitos e muito grandes e pontiagudos. Parecia até dentes de tubarão. E a sua risada era muito alta e macabra, também estridente. Resumindo, era uma múmia viva e queria pegar o nosso bebê, o nosso pequeno Vladimir. Quando ela se aproximava, nós nos lembramos de Sara. Pegamos nossos patuás nas mãos, apertamos, abraçamos o nosso bebê e começamos a rezar. De repente, começamos a ouvir gritos de dor e lamento, os mesmos que vinham da floresta. E quando abrimos nossos olhos, vimos várias mulheres flutuando em volta daquela criatura dentro de nossa casa. Eram os espíritos das mulheres que se suicidaram ali por causa daquele monstro. Naquele momento, elas começaram a voar em direção àquilo e a despedaçar aquela bruxa de corpo seco bem diante dos nossos olhos. E cada pedaço arrancado era um grito horripilante da criatura, que logo se desfez em cinzas no chão.
Depois, aqueles espíritos das mulheres continuaram ali, nos olhando, nos encarando, quando uma luz azul tomou conta de todo o quarto e no meio da luz apareceu Sara, a viajante cigana, a mesma que passou uma semana conosco. Ela olhou para os espíritos das mulheres e disse: conduzi vocês até aqui. Já tiveram sua vingança. Agora, voltem para a floresta e não voltem mais aqui. Deixem essa família em paz. Ela chegou perto do meu bebê, olhou para mim e disse: é bom ter seus filhos nos braços, né? Agora só peço para você achar os outros bebês. E desapareceu no clarão. Naquele mesmo dia, minha esposa enlouqueceu. Queria porque queria sair dali. Ela disse que queria ir embora. Não queria, não conseguia mais morar ali. Então, nós nos mudamos para a cidade. E como eu sou guarda, aliás, desde aquela época, né, eu era guarda dessa reserva, me dediquei a procurar os bebês, sem saber se ia achá-los ou não, e sem saber o que eu estava fazendo direito, né? Até que um dia, meu cão começou a farejar algo perto da cachoeira e começou a cavar. Então, escavei junto com ele. E quando desenterrei o que o cachorro tinha farejado, lágrimas rolaram dos meus olhos. Vi que era um crânio pequenino de bebê. Chamei a polícia local e várias outras ossadas pequeninas foram encontradas. E perto do local também foi encontrado uma gruta com um enorme caldeirão, ossinhos minúsculos e muitos artefatos de magia negra. Depois desse dia, os gritos de lamento e o choro da floresta diminuiu muito, quase todo, mas acho que ainda deve ter algum bebê que eu não consegui encontrar até os dias de hoje. Pois apesar de nunca mais nenhum bebê sumir e nenhuma mãe se matar nessa região, de vez em quando aparece alguém dizendo que ouve na floresta choro de bebê e uma voz de uma mulher a chorar e a gritar. Quando o velho senhor terminou de contar esse caos, nós estávamos com os olhos arregalados, olhando para ele. Estávamos perplexos. Então, chegou um guarda florestal, mais ou menos da idade do meu pai, e disse: chega de história, né, pai? Vamos dormir? Ele se levantou, nos deu boa noite e foi para a barraca dele. Posso jurar, Angel, que vi um minúsculo patuá pendurado no pescoço do guarda. Eu nunca esqueci essa história e às vezes até sonho com ela. Boa noite, Angel. Meus aterrorizados, o que vocês acharam do relato de hoje? Eu achei bem interessante, viu? Na hora que fala dos gritos das mulheres assim, eu até achei que o mal eram os gritos e saber que as mulheres só estavam procurando seus filhos, né? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram do relato, pois a sua opinião é muito importante para mim. E aí, meus aterrorizados, gostaram de matar a saudade? E você que não conhecia, gostou do meu trabalho?
Bem, quem gostou, deixa aí o gostei, compartilha esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Depois vai no sininho das notificações, na opção todas, e clique lá. E sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Lembrando sempre que se você quiser dar uma ajuda para o canal, você pode fazer isso também via Super Chat, Super Stickers, valeu? E também pelo Pix. A chave do mesmo estará anexada na descrição do vídeo também no primeiro comentário. E eu já agradeço e muito. Meus amores, se você quiser compartilhar uma experiência com o sobrenatural, um conto, um relato comigo, pode estar fazendo isso enviando para o e-mail do canal, que é luzsonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Lembrando que se você não quiser se expor, nem expor os demais envolvidos no seu relato, eu garanto o seu anonimato. Basta que você escreva isso no relato quando mandá-lo para mim. Se quiser que eu transforme seu relato em conto, será uma honra para mim fazê-lo, mas escreva isso no relato também. Agora, se você quiser que eu leia suas histórias, contos e relatos, te dando os créditos e divulgando os seus trabalhos também, eu adorarei fazer isso, pois uma mão lava a outra e nós estamos sempre juntos. Na descrição do vídeo tem muita coisa legal e você pode estar explorando para estar conhecendo. Você pode também olhar as playlists do canal, que tem muitos vídeos iguais a esses que eu coloquei hoje aqui, vídeos antigos com histórias incríveis. Você pode prestigiar os outros canais da Angel também e me seguir em todas as redes sociais. Será uma honra para mim. Meus amores, quero agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo, fazendo parte da minha caminhada, da minha vida, estarem sempre comigo. Muito obrigada mesmo, vocês são incríveis. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos e páginas que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho também. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amo vocês demais. Fui!